compartilhando a página. Então, bem-vindo, Javier. Quando você quiser começar a apresentação, por favor, sinta-se à vontade. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, professor. É, Bom, eu sou o Javier, né? Eu sou pesquisador e desenvolvedor no Tecgraph, o Instituto Tecgraph da PUC-Rio, né? E nós fizemos recentemente um estudo sobre as consultas federadas, né? Um estudo principalmente de como fazer consultas federadas na nuvem e on-premise, né? Agora eu vou falar um pouco, né, da motivação de por que é que foi feito esse estudo. Também vamos falar de algumas estratégias, né, de integração de dados, assim como alguns exemplos já dessas consultas federadas na nuvem e também feitas on-premise, especificamente no Oracle. Bom, o Danke é uma plataforma de extração de dados e conhecimento desenvolvida no Instituto Tecnográfico da PUC-Rio, né? Eu pertenço à equipe de desenvolvimento dessa plataforma, que é uma plataforma que ela fornece, né, um mecanismo inteligente de extração de dados, que não exige, né, que os usuários eles tenham habilidades técnicas ou que eles conheçam o banco de dados que eles querem consultar para recuperar e explorar esses dados, né? O DANC ele vai permitir a realização de pesquisa através de palavras-chave em bancos de dados, né? Que possivelmente já esse é um assunto do qual o professor Casanova ele deve ter falado anteriormente, né? Por isso eu não vou falar muito aqui sobre o conceito de palavras-chave, né? Mas a ideia é que você faz uma busca colocando alguns termos e aí você vai receber a resposta, não? Nesse caso serão resultados do que tem no banco de dados e que ele bate, né, com a sua consulta. O Dank, a plataforma Dank, a arquitetura dele tem principalmente três componentes. O primeiro componente é o Dataset Preparation, que é o componente que ele vai ser o responsável, né, por organizar os dados, definir quais serão os dados relacionados, também pode ser uma base de conhecimento, né, um dataset RDF. Atualmente, esses dados, esse banco de dados, esse dataset, ele fica em um ambiente centralizado, né? E o outro componente é o Data Knowledge Extraction. Ele é o responsável, né, por assistir o usuário e oferecer as diferentes ferramentas para análise e para a realização das consultas. Então, essa é a arquitetura atual, né? E como vocês veem, como eu falei, né, esse componente do dataset, ele fica em um ambiente centralizado. Mas a ideia é, conseguir ter isso em um ambiente descentralizado, né, o que seria um ambiente já federado. Por isso que aí entra o estudo de algumas estratégias de integração de dados, né. Primeiro, é importante saber diferenciar, né? Temos o que seria a integração física de dados, que é aquela onde você vai movimentar os dados e vai consolidar esses dados de diferentes fontes em um banco de dados centralizados, né? Aí, nesse caso, os usuários e os sistemas que têm acesso a esse banco, ele vai ter um acesso consistente e que vai responder as necessidades desses usuários, né? Mas também, o outro lado, tem integração lógica de dados, né? Onde você vai tornar esses dados acessíveis sem a necessidade de realocá-los ou replicá-los em um outro banco. Nesse caso, esse tipo de integração, aí ele cria uma camada virtual que vai facilitar esse acesso, né, aos dados ativos, os dados ao vivo que estão nas diferentes fontes remotas, né? Então, o que nós temos hoje na plataforma Dank é uma integração física de dados, né? A gente movimenta os dados e coloca nesse banco centralizado. Mas o nosso plano para o futuro é realizar essa migração e conseguir ter uma integração lógica de dados, né? Utilizando, nesse caso,
o que seria uma federação de dados, né? E por isso que é, é importante, né, conhecer, por exemplo, quais seriam algumas ferramentas de integração de dados que estão disponíveis no mercado, né? Eh, os líderes nesse mercado de integração de dados, né? Eles, muitas vezes, além de suportar, por exemplo, as operações ETL, né, de extração, transformação e carga dos dados, eles também oferecem a replicação e o que seria também a virtualização de dados, né? Eles, eles oferecem um conjunto, né, de ferramentas e de diversas maneiras de fazer essa integração de dados. Aqui entra um outro conceito que é importante falar, que é, bom, esse aqui seria não, o que a gente considerou num primeiro estudo, né, algumas das ferramentas que a gente visitou, né, e aqui tem alguns exemplos de ferramentas de integração oferecidas por esses fabricantes, né? Mas aqui, como eu falava, né, entra um conceito também que é muito falado, que é a virtualização de dados. O que é a virtualização de dados, né? Esse é um termo que ele é usado especialmente pelos próprios fornecedores de software, né? Se aí você vai a procurar em pesquisas científicas, papers, aí vai encontrar pouco sobre esse assunto, né? Mas no final, essa definição de virtualização de dados, ele esconde, né, o que seria a velha ideia da federação de dados. O objetivo de uma federação de dados é fazer essa integração lógica de dados heterogêneos, né, e de fontes diferentes, e visualizá-las assim, de uma maneira consistente, a partir de um único ponto de acesso. Já no caso da virtualização de dados, além de fazer isso, ele tenta ocultar algumas das complexidades, né, associadas a esse acesso a dados de diferentes fontes e também oferece uma visualização virtual desses dados por meio de um painel ou alguma outra ferramenta de visualização. Nós, no nosso estudo já de consultas federadas, e a partir da análise, né, do que seriam os principais fornecedores desse tipo de ferramentas, a gente caiu num estudo de algumas dessas companhias, né, fabricantes. Seria aí o estudo das ferramentas que oferece a Amazon, Microsoft, o Oracle, a Google, a Civico, a Denodo e o SAP. Tem mais alguns fabricantes que a gente estudou, mas que eu preferi não falar dessa aqui agora nessa apresentação para não fazer muito longa, né? Mas então, aqui temos a possibilidade, né, com esse mind map que eu estou mostrando, dá para ver que você consegue fazer consultas federadas tanto na nuvem, como estão vendo aqui, né, com algumas das ferramentas desses próprios fabricantes, mas também você consegue, né, fazer consultas on-premise. Então, começando com as consultas federadas na nuvem, né, a gente começou vendo quais eram os principais companhias também que oferecem essa infraestrutura na nuvem e esses serviços na nuvem. Especialmente o mais do 90% do mercado mundial de serviços de computação na nuvem, eles estão concentrados apenas em 4 provedores, né, que seriam a Amazon, Microsoft, a Google e a Alibaba, né? Mas para o nosso estudo, nós consideramos só as 3 primeiras, porque a nuvem da Alibaba ela é muito forte, principalmente nos mercados da Ásia, né? E agora está tendo assim, algum tipo de... Ele está entrando no mercado da América Latina, mas igual, não? Fica abaixo do que fazem esses outros, né? A Amazon, Microsoft e Google. Então, começando por aqui, vamos falar um pouco, né, dessa ferramenta que oferece a Amazon, que fica especificamente, né, no que seria o Amazon Web Services. Aqui a gente vai falar do Amazon Redshift e do Amazon Athena. Né? O Amazon Redshift, ele é um data warehouse na nuvem, nativo da nuvem, onde ele vai oferecer uma API para os dados que vai facilitar a interagir com os dados em diferentes fontes, né? Você, através dessa API, você vai conseguir
consultar os dados utilizando a linguagem da sua preferência, né? Aí, tanto Python, Java, Go, Ruby, múltiplas linguagens, né? Isso já vai facilitar essa consulta dos dados. E também ele oferece um SDK, onde você consegue implementar um conector para usar alguma outra linguagem de programação, né? Eh, esse Amazon Redshift ele também vai oferecer o uso de views materializadas, não? Que seriam visualizações materializadas, que vai permitir definir dentro de uma consulta que você vai realizar com, com certa frequência, né? Você já define essa view e ela fica guardada, né? No sistema, dando certa agilidade, né? Na hora de realizar essa resposta. Esses dados vão ser trazidos para, ou seja, eles vão ser tirados da fonte e vão vir para onde é que você vai executar essa consulta, né? No caso, no Redshift. Esse Redshift também conta com um recurso que é o Aqua, o Advanced Query Accelerator, que é um caché de alta performance, que ele vai usar o que seria o estado sólido do HD, né, para também dar uma resposta muito mais rápida dessas consultas. Ele vai ter um suporte nativo para análises avançadas de dados, com tipos de dados, como, por exemplo, dados geográficos, dados semi-estruturados, né? Você vai conseguir colocar nos dados arquivos JSON, por exemplo, e vai utilizar uma linguagem específica para consultar esses dados. Esse Amazon Redshift também, como ele já está dentro dos próprios serviços da Amazon e desse ambiente na nuvem, aí ele vai oferecer, né? Ele vai ser tolerante a falhas que possam acontecer, porque aí você vai ter replicação dos dados, você vai conseguir também ter certo isolamento de rede, você pode utilizar firewall para definir quais são os usuários que vão ter acesso a alguma parte dos dados, e também vai oferecer também a criptografia, né? Se você quer usar algum protocolo tipo SSL, por exemplo, aí para criptografar esses dados. E também ele oferece o que seriam as consultas federadas, né? Ele tem um Federated Query que vai permitir integrar consultas de dados ao vivo que vão estar em bancos de dados externos, por exemplo, em bancos RDS for Postgres ou Aurora Postgres, ou também o RDS for MySQL e Aurora MySQL, né? Que são os bancos relacionais principais com os quais se trabalha na Amazon, né? E também você vai, então, poder consultar os dados que tem lá com o que tem no Amazon S3, né? Que seria o Data Lake da Amazon, né? Onde você vai ter arquivos semi-estruturados e mais, né? O Amazon Redshift, com esse uso da consulta federada, aí você vai conseguir distribuir, né? Essa parte da computação diretamente em cada um dos bancos remotos que você está consultando, né? E realizar esse processamento paralelo. Aqui temos um exemplo, né, de como usar o Amazon Redshift para realizar consultas federadas, né? Aí você vai criar essa primeira definição aqui é para definir um endpoint com um banco Aurora, né? Aí seria um banco relacionado do Postgres. E aqui vai ser para consultar o que seriam os dados que estão no Data Lake, né? no S3. A partir daí, você já definiu esse esquema externo, e aí você pode definir uma view, onde você vai realizar, bom, a consulta que você quiser, e você vai estar trazendo, né, no join, os dados que estão no Data Lake, os dados que estão nesse banco Aurora, inclusive com dados que já estão dentro do próprio Amazon Redshift, né? Seria assim, utilizando uma linguagem SQL, né? Algumas das limitações e considerações, né, do uso do Amazon Redshift é que ele só vai suportar o acesso de leitura a essas fontes de dados externas, que para o nosso caso, né, já
de incluir uma tecnologia como essa para o Danke, isso é suficiente, né? Porque nós não queremos eh, eh, sobrescrever esses dados que estão na fonte, a gente o que quer é consultar o que tem lá, né? É importante saber que essas consultas federadas você consegue fazer do Amazon Redshift para o RDS ou para o Aurora, mas não ao contrário, né? Ele está disponível na todas as regiões da Amazon, que é o Amazon Redshift e também o Amazon RDS e o Aurora, eles estão disponíveis. E aqui é importante, né, saber que no caso dos tipos de dados de timestamp e date, no caso do MySQL, né, os valores zero, eles sempre vão ser tratados como nulo. Então, essa é uma questão que a gente deve considerar, né, na hora de consultar dados desse tipo. Já o Amazon Athena, igual, é um serviço de consulta que oferece a Amazon para consulta interativa e que vai facilitar, né, essa análise de dados que estão no Data Lake e também com dados externos, né? Aí você não vai requerer nenhum gerenciamento de infraestrutura, ou seja, você não vai precisar ter um data warehouse como no caso do Amazon Redshift. E é um produto, né, que ele fala que é sem servidor, né? Ele é serverless e ele vai lidar automaticamente com aspectos como de configuração, atualizações de software, falhas e dimensionamento, né? Ele usa o mecanismo de consulta de Presto, SQL, que isso vai permitir uma execução das consultas de grandes conjuntos com uma baixa latência, né? Aqui, por exemplo, o Amazon Athena, ele usa diferentes conectores de fontes de dados e ele usa esse Lambda da Amazon Web Service para realizar essas consultas federadas, né? Já existem diferentes conectores para consultar bancos de dados Redis, DocumentDB, Redshift, DynamoDB, bancos de dados Postgres, Oracle, SQL Server, e também qualquer uma outra fonte de dados relacionais que sejam compatíveis com o JDBC. Mas também ele vai oferecer esse Athena Query Federation SDK que permite também escrever novos conectores, né? Já para você personalizar segundo você precisar, né? Aqui tem um exemplo, talvez aí não dá para ver muito, né? Mas a ideia é que você vai também conseguir fazer consultas utilizando a linguagem SQL, né? E aí você vai conseguir juntar dados que eles estão vindo do S3 e aí também com alguma outra fonte externa, né? Mas a ideia é essa principalmente. Aqui, como mesmo acontece com o Redshift, as operações de escrita elas não são suportadas, né? Nesse caso, você não consegue também com Athena utilizar views, um caso de fontes de dados federadas, né? Você não pode criar views, você precisa executar a consulta assim ao vivo, né? O Athena ele também funciona muito bem para as consultas federadas com filtros, né? O que a gente chama de predicate pushdown, onde você vai colocar alguns filtros na parte do where de uma consulta SQL e ele vai funcionar muito bem, né, nos arquivos Parquet e OCR. São arquivos que eles têm um formato colunar, né? Aí você estrutura os dados como se eles fossem colunas e não as filas que você encontra normalmente num banco de dados relacionais. E esses são arquivos, né, que eles vão estar, por exemplo, no S3 da Amazon. Aí uma coisa, né, se essa consulta ele vai exigir um retorno, um grande volume de informação, aí muitas vezes é recomendado, né, descarregar essas tabelas externas dessa consulta já diretamente para o Data Lake do S3, né, para que essa consulta seja mais eficiente no futuro, né? Aí, disso eu já estava falando anteriormente, né? Mas aí, fazendo uma comparação entre o Redshift e o Athena, o Redshift ele vai requerer esse gerenciamento, né? Dessa estrutura e preparar os dados que você vai colocar dentro desse data warehouse, enquanto o Athena ele ignora isso e ele já vai direto para a consulta dos dados, né? O Redshift ele vai funcionar melhor, né? Quando você precisa executar consultas complexas de um alto desempenho que envolvem
conjunto de dados consideráveis. É, aí o custo, né, que você paga para usar o Redshift, ele vai depender também do tipo de dados e do uso total. E o Athena ele vai funcionar melhor já para realizar uma execução rápida e conveniente, né, de consultas interativas a um baixo custo, né? Ele é mais barato do que usar o Redshift, né? E aí também você não vai precisar configurar uma infraestrutura complexa. Todas essas considerações, não, a gente precisou fazer no nosso estudo para saber, né, qual seria a tecnologia é, melhor para o nosso cenário, né, para a nossa plataforma do Dante. Já no caso da Microsoft, né, ele oferece dentro da Microsoft Azure, ele tem esse Azure Synapse Analytics, que é um serviço de análise, né, que ele permite essa integração de dados externos que podem vir de data warehouses, data lakes, bancos de dados e sistemas também de análise de big data, né? E ele vai permitir consultar esses dados usando também a linguagem da nossa escolha, muito parecido como oferece a Amazon, né? Aí, por exemplo, aí você vai ter a capacidade de consultar esses dados igual utilizando instruções TSQL, né? Aqui nesse primeiro exemplo, você está criando uma view para consultar dados que estão em arquivos Parquet dentro dessa pasta, o que seria esse data lake da Microsoft. E você também pode criar uma view para consultar uma tabela Spark ou uma outra view para consultar dados que estão no Cosmos DB. O Cosmos DB é igual, é um banco de dados columnar que tem a Azure, a Microsoft, né? E aí, você, né, a partir da definição dessas views, você pode ter, no final, uma view onde você vai fazer o que seria essa consulta federada, né, juntando esses dados dessas diferentes fontes. É, é importante, né, saber que existe já uma parceria entre a Microsoft e a Oracle, que permite você usar os produtos da Oracle dentro da nuvem da Microsoft, né? Para nós isso é importante porque atualmente esse banco centralizado que usa o Danke, ele está suportado num banco Oracle. Então, para nós também é importante saber, né, se na hora de fazer uma migração, já isso é uma facilidade que a gente consegue ter a partir dessa parceria que já existe entre a Microsoft e a Oracle, né? Isso é no caso que você quer usar um, um banco que não é nativo da nuvem dentro de um cenário de nuvem, né? Mas a gente quer ir já para uma estrutura nativa da nuvem, aí a gente vai precisar também ir para, ou seja, avaliar outras opções, né? Mas é importante saber que a gente consegue fazer uma migração fácil, nesse caso de Oracle para Microsoft. Então, no caso da Google e dentro do Google Cloud Platform, eles têm o BigQuery, né? O BigQuery, ele tem também uma API, que é a API BigQuery Connection, né? Que ela é usada para estabelecer essa conexão com bancos de dados externos. Nesse caso, podem ser bancos externos como o Cloud SQL ou o Cloud Spanner, né? São bancos que estão lá dentro ou seja, na nuvem da Microsoft, né? Essa federação que você consegue usar entre o BigQuery e a Cloud SQL, ela vai permitir, né, consultar os dados que estão no Cloud SQL em tempo real, e aí ele aceita o que seriam instâncias do MySQL, do PostgreSQL, dentro desse Cloud SQL, né? Para fazer isso, para executar as consultas federadas, você vai utilizar essa função, que é o external query, que ela é usada, né, para enviar essa instrução de consulta a um banco externo, né? E aí você vai utilizar um dialecto SQL normal, ou a única coisa que muda é essa definição, né? Aqui você dá para ver que na hora de fazer esse join, aqui você cria esse external query, onde você vai especificar aí a conexão, e aí você executa o select da maneira tradicional, né?
Esses resultados eles vão ser convertidos nos tipos de dados SQL padrão que tem já o BigQuery, né? E aí também você consegue restringir o acesso a alguns usuários específicos, né? Ele não, ou seja, você tem certo nível de configuração para fazer isso, né? As consultas, aí senti que chegou uma mensagem, não sei se foi aqui, mas aí eu não estou conseguindo ver, né? Mas se tiver alguma pergunta, o professor é só falar. É, então, as consultas federadas, né, no caso da Google Cloud, elas igual, elas só podem ser executadas em regiões onde seja compatível o Cloud SQL e a BigQuery. Aí o BigQuery ele precisa, né, esperar que o banco de dados de origem execute essa consulta externa e mova esses dados temporariamente dessa fonte de dados externa para o BigQuery, né? Mas é assim como funciona normalmente qualquer consulta federada, né? Essa consulta externa, ela também ela precisa ser somente de leitura, como no caso das plataformas anteriores que eu falei. Essas consultas federadas podem ter no máximo 10 conexões exclusivas, né? E aí, no caso de como é que ele é faturado, aí é faturado pelo número de bytes retornados, né? Aí é uma média de R$ 5 por terabyte dessa consulta, né? Eu falei R$ 5, mas é US$ 5. Bom, algumas outras tecnologias que a gente viu para realizar consultas federadas que são mais, elas estão mais perto do que seria a virtualização de dados, né? Elas defendem esse termo como uma das características dessas plataformas e uma das vitórias que elas também talvez têm para oferecer, né? Que é o que seria o Denodo Platform da Denodo e o Civico Data Virtualization, ou TDV, da Civico, né? O Denodo, ela é uma plataforma que fornece, né, uma camada de abstração, onde você vai ter base views e derived views, ou seja, views base e derivada, para acessar essas fontes de dados remotos, né? E você vai definir uma base view, por exemplo, onde você faz uma definição com um banco de dados remoto. Mas esse derived views já seria algum tipo de processamento que você vai fazer dessa view original. Ah, eu vou filtrar esses dados aqui, eu só quero uma parte dessa informação, né? Aí, essa plataforma a gente consegue usar na nuvem, usando uma opção dessa Bring Your Own License, ou seja, se você já tem uma licença de algum banco, por exemplo, do Oracle, aí você então consegue usar essa plataforma do Denodo utilizando já essa licença que você tem da Oracle, né? Mas também você pode licenciar em outras das principais plataformas na nuvem, né? Como a Amazon, Azure e a da Google, né? Já no caso da Civico é similar, né? O TDV, que seria o Civico Data Virtualization, ele é um middleware de nível empresarial, ele está baseado em Java, né? E ele tem uma estrutura modular também que ele vai suportar as diferentes fases de desenvolvimento, execução e gerenciamento característicos da virtualização de dados, né? Aí, ele oferece uma ampla variedade de adaptadores que vão se conectar a bancos de dados, arquivos, a Big Data, aplicativos empacotados e muito mais, né? Igual aí ele vai ter diferentes recursos para, para realizar no final essas consultas federadas, né? Então, já no caso das consultas federadas no Oracle, a gente conseguiu fazer, inclusive, alguns experimentos, né? Porque, como eu falei, a gente já temos, né? Atualmente, nosso banco centralizado do Dan, que ele está no Oracle. Então, a gente consegue fazer já vários experimentos que eu vou mostrar, né? Mas primeiro eu vou explicar como é que a gente consegue fazer essas consultas federadas no Oracle.
Então, um database link é um objeto, né, que ele é criado em um esquema do banco de dados do Oracle e que ele vai possibilitar o acesso a objetos que podem ser tabelas ou views de um outro banco de dados. Ele pode ser Oracle ou não. Para bancos de dados no Oracle, aí a gente consegue usar o Oracle Heterogeneous Service, que é um componente que ele já está integrado no Oracle a partir da versão 8i, e que ele fornece essa tecnologia genérica, né, para acessar esses sistemas no Oracle. Quando você cria um database link, agora eu vou mostrar como é que se faz, né? A partir daí é possível acessar esses objetos remotos usando o seguinte padrão, né? E você vai ter o nome do objeto, o arroba e o nome do database link. Para mostrar como um exemplo, né? Aí você começaria criando um database link, você coloca o nome, que ele vai se conectar utilizando o usuário X com o password, com a senha desse usuário Y, e aí você vai escrever, né? Vai estabelecer a conexão, né? Ele vai se conectar com esse servidor ao banco, a, utilizando assim qual é o tipo de conexão que você vai estabelecer, né? Aí tem diferentes formas de realizar essa conexão, né? Aí é importante que o usuário que ele vai criar esse database link, ele precisa ter permissão de criar database link, além da permissão de criar session no banco de dados de Oracle remoto, né? Esse criar session para ele conseguir se conectar. Aí uma vez que você cria esse database link, você consegue fazer um select assim dessa maneira, né? Você coloca aqui o nome dessa tabela remota, utilizando esse database link. Inclusive, você consegue criar sinônimos. E aí, depois, na consulta, você não precisa ficar colocando esse arroba e o nome do database link, né? Você já simplesmente já definiu essa conexão com essa tabela. Aí é importante que com o database link, você pode fazer mais do que consultar os dados, né? Você pode realizar instruções de tipo update, delete, insert também. Então, esses dados também servem, esse database link, para realizar operações de escrita também. Então, para o Dante, né, como eu falei, a ideia é você vai receber uma consulta utilizando palavras-chave e você vai obter um resultado, né? Mas para obter esse resultado, no fundo de tudo, o sistema, a plataforma, ela precisa transformar essa consulta que você fez em uma consulta SQL, nesse caso, né? Se você está trabalhando com bancos SQL, né? Você precisa criar uma consulta SQL. E para nós era importante saber, já no caso de consultas distribuídas, qual seria o melhor tipo de consulta, o mais eficiente, para responder, né? Para utilizar dentro da, da nossa plataforma, né? Na hora de você fazer uma consulta utilizando palavras-chave, qual tipo de consulta você vai criar? Uma consulta distribuída, uma consulta que vai usar views que você vai criar antes de realizar a consulta, vai utilizar views materializados, né? E por isso a gente se viu na necessidade, né, de experimentar com cada um desses tipos de maneiras de realizar consultas federadas, né? O primeiro é realizar uma consulta distribuída, ok? Isso consiste em quê, né? Você vai ter, por exemplo, aqui temos um cenário onde você tem um banco de dados local, por exemplo, né? Uma instância local, e vai ter aqui uns bancos remotos, né? Você vai definir um database link para se conectar com o banco de dados dessa fonte e esse outro database link para se conectar com outro banco de dados remotos. A partir daí, você já consegue fazer uma consulta distribuída, né? O que é uma consulta distribuída? É uma consulta onde você vai pegar dados que eles estão vindo dessas diferentes fontes a partir do uso desse database link, né? Seria uma coisa assim. Então, a gente analisa, bom, esse tipo de consulta, qual é a eficiência dessa, né? Mas isso fica já mais para frente. Agora, como é que a gente faz para realizar essa consulta federada utilizando essas views nos bancos remotos? Bom, aí você vai criar uma view, por exemplo, e você vai consultar esses dados já usando esse database link que você criou no início.
mas você já tem a consulta. Você vai pegar esses dados, especificamente esses dados que eles estão na tabela COVID-SUS Test, nesse banco remoto. E aqui desse lado, você vai pegar os dados que eles estão na tabela COVID-SUS Paciente, né? E aí depois, você já faz uma consulta, onde você está igual, fazendo o join do resultado dessas views, né? Muito parecido com o anterior, só que aqui você vai ter no meio, vai ter a definição dessa view. E a outra opção é fazer isso mesmo, só que aí você vai definir uma view materializada, né? Uma view materializada é aquela que ela vai trazer os dados para o esquema que executou esse Create Materialized View, por exemplo, né? Mas o uso é igual do que no caso das views. Então, como eu falei, a gente passou a analisar qual seria a eficiência, né, de cada um desses tipos de execuções, né? Aqui temos alguns exemplos. Por exemplo, no banco do COVID-SUS, já a gente tem dados de pacientes, né, dados obtidos pelo sistema do SUS, né, a partir os pacientes que tiveram COVID ou que fizeram testes, né, para descobrir se tinha sofrido a COVID, né? Aqui temos algumas das consultas que foram executadas. Aqui temos mais ou menos o volume de dados dessas tabelas, né? Aí dá para ver qual é o número de pacientes que tem nessas tabelas, né? Que seria esse volume menor aqui. E tem esse outro volume já maior, que estaria falando do o número de testes e o número de desfecho, né? Que era uma outra tabela, que tinha a informação do desfecho. Então, para cada uma dessas consultas, a gente executou utilizando o modelo de consulta distribuída, modelo criando usando views e views materializadas, né? E esses aqui foram os tempos de cada uma dessas consultas, né? Ou seja, esse grupinho aqui primeiro é da consulta 1, quais são os pacientes do sexo feminino que têm diabetes e que tiveram resultado de teste de COVID positivo, né? Mas aqui, cada uma dessas cores representa o modelo que a gente seguiu para executar a consulta, né? E o mesmo com cada uma dessas consultas. Aqui, além do tempo, dá para ver também o custo por consulta, né? Que o custo, bom, aí no Oracle, ele é uma medida do o número de operações que foram realizadas, alguma coisa do tipo, né? Mas, no final, o mais importante, né, para o usuário final, vai ser sempre o tempo, né? A ideia é responder o mais rápido possível o tempo, claro, sem gastar muitos recursos, né, do sistema. Aí fizemos o mesmo com outros bancos, né? Já esse foi, por exemplo, com o caso do Covid e Fapesp, onde aí a gente conseguia fazer alguns outros tipos de consultas, mas igual nesse cenário da Covid. E aqui igual é o mesmo, né? Cada um desses grupos representa cada uma dessas consultas, né? E aí dá para ver mais ou menos qual é o comportamento, né? Da eficiência dessas consultas, ou mesmo com o banco de Covid global, onde tínhamos dados já globais de outros países também, não só do Brasil. E, bom, esse estudo, né, como vocês verem, cada um desses bancos mostrou que os tempos eram bastante similares, né? Se você dá uma olhada, são bastante similares aí, comparando aí que aqui tem uma diferença aqui que não chega nem a um segundo. Aqui sim, já tem mais ou menos quase um segundo de diferença entre a consulta distribuída e a view materializada. Aqui, no caso dessa consulta Q6, aqui sim o uso das views materializadas ele é muito superior ao tempo que você consegue com a consulta distribuída e com as views, né? E aqui é bastante parecido, né? Aí, depois desse tipo de análise, a gente foi fazer uma outra coisa, né? Que foi tentar comparar já o que seria uma consulta distribuída utilizando o join, que foi, por exemplo, o exemplo que eu pus anteriormente, né? Que você faz o join do resultado que vem dessas diferentes fontes. Mas aí a ideia era
realizar essas consultas distribuídas utilizando subconsulta, né? Em vez de ter um join, utilizar uma subconsulta. Ah, esse resultado, ele é já no where, aí você coloca in dentro dessa subconsulta, né? E aí, fizemos igual, similar, utilizando views, utilizando join ou subconsulta, ou inclusive também colocando alguns filtros dentro da view, né? Ao invés de você trazer todos os dados e realizar o filtro desses dados já no, no banco local, aí você já vai realizar o filtro, vai executar o filtro na fonte para já ter esses dados filtrados, né? E a partir da realização desses experimentos, aí a gente se viu uma decrescente, né, nos tempos, né? Aí eles foram melhorando na medida que você ia aplicando cada uma dessas coisas, né? E aí o resultado final foi que a melhor forma sempre ia ser utilizando as views com esses filtros para realizar esse filtro lá na fonte e também utilizando subconsultas, né? Ou seja, vai ser melhor utilizar uma subconsulta do que um join tradicional, né? Mas, igual, o tempo não é muito diferente, né? Aqui, por exemplo, utilizando o join, você vai ter a execução em 0,36 segundos e com uma subconsulta 0,31 milissegundos, né? E aqui, igual, uma diferença assim de só 3, só 3 milissegundos seria, mais ou menos, né? E já no que se refere ao custo, também é bastante similar, só teve essas diferenças aqui já utilizando, no caso, a subconsulta, ele tem um custo maior, no caso da consulta, da primeira consulta, mas nas outras consultas ele se comportou de uma maneira bastante estável entre uma e outra, né? Então, a conclusão do estudo, né, foi que a gente sempre vai ser melhor utilizar, definir views, usar views, e já na hora de decidir se utilizar o join ou a subconsulta, já fica aí quase que a escolha do cenário, né? Sempre é útil realizar alguns testes no início, porque aí vai depender do modelo do banco, né? Para saber já também quais seriam os tempos de execução e como seria a eficiência na hora de realizar essas consultas mais, que são mais reiteradas pelos usuários desse cenário, né? Então seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, pode falar, né?